Vamos ver. Tá gravando, tá gravando. Agora eu acho que vai. Pois é, Sérgio. Sei que eu conheci a raça pelo seu canal, então tem essa honra de estar conversando com quem me apresentou o Cimental, né? Então, todavia, é um prazer hoje estar conversando pessoalmente. É um prazer para mim também estar aqui. A gente está ensaiando, né, essa live, essa conversa É, já faz algum tempo. E hoje conseguimos nos reunir e fazer aí essa gravação. Fico bastante contente, né? Eu acho que ideias como a sua, a minha e de outras novas ideias sempre ajudam o crescimento. A gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que sair da caixinha, né? com Muitas certeza. pessoas às vezes acham que é aquilo e quando entra pessoas que têm uma nova cabeça, às vezes pessoas que não vivenciaram aquela base, chegam com novas ideias, parece que o universo se abre, né? E o canal, o Cimental, ele se propõe a isso, não só defender uma única linhagem, mas não só um único criatório, mas primeiro a gente tenta abrir espaço para todo mundo, para todos os criadores, para quem está começando a entrar na raça, mostrando o que há de bom e o que há de ruim também, porque ninguém é perfeito, né? Nenhuma raça é perfeita. Quais são as vantagens de cada linhagem, como vai ser possível enquadrar dentro do seu manejo, tudo isso. Então, o canal ele se propõe a isso. Então, é bem bacana. Fico feliz com esse seu convite, daí a gente poder abrir essa parceria. Nós estamos aí, tá bom? É uma satisfação estar aqui com você também. E o interessante que você comentou aí de quem está iniciando na raça, muitas vezes de quem está iniciando na pecuária, né? Sim. Que é uma possibilidade aí de estar começando já um pouco diferente, né? Então, eu particularmente, eu venho de, sou neto de fazendeiro, de ambas as partes, tanto por parte de pai como por parte de mãe, só que meus pais foram para a cidade. Fui criado na cidade, tive minha formação dentro da cidade, só que todas as férias eu ia para a roça, ficava 30 dias, final de ano, dezembro, janeiro para a roça, então sempre gostei muito da fazenda. E foi um sonho desde criança, sempre gostei de biologia, dessa parte. Sou de Lorena, né, aqui no Vale do Paraíba, não sei se você conhece essa região nossa aqui. E a região é uma bacia leiteira muito importante, Uhum. com muitos pequenos criadores, basicamente em cima do girolando. O holandês também tem, mas a região forte não é criador de holandês puro. Tem alguns criadores nesse caminho, mas a grande base da nossa região é em cima do girolando, né? O gado leiteiro, ultimamente tem entrado um pouquinho de corte, e outras raças aqui sempre foi muito, o pessoal sempre foi muito fechado. Qualquer coisa que você falava de outras raças, inclusive o cimental, era um tabu. E eu lembro quando eu era criança, agora como tudo começou, eu era criança e sempre ajudando lá na fazenda, tudo. E uma vez eu vi uma revista, se eu não me engano, era uma Globo Rural, e tinha uma foto de uma cimental na capa, uma foto muito bonita, e falava assim, a raça da dupla pitidão. Aquilo ali ficou gravado no meu coração, na minha mente, eu li na época, só que nunca foi possível. Depois de grande, chegou uma hora que eu comecei a voltar a mexer lá no sítio com meu pai herdou um pedaço de terra lá e a gente começou a mexer junto. E aí eu comecei, estou desde 2017, faz uns 4 anos que a gente está trilhando aí também, começando, né? Também um pequeno criador, não sou um grande criador, sou um pequeno, e aí está a grande prova que todo mundo é possível. Isso é bem interessante, porque eu não sabia aí do seu contexto, mas aqui é muito parecido aqui também. E também tem uma bacia leiteira relativamente forte, né? Tanto da Itambé, CCPR, quanto da Piracanjuba, que veio de contexto aqui também é a bacia leiteira de pequenos produtores, né? Tem alguns poucos, muito poucos aqui que trabalham com compost de girolando, porque aqui já subindo para o norte de Minas, né? A capital do norte de Minas, que a gente chama aqui, que é Montes Claros, né, que é ali no meio caminho para Bahia. E a gente tem a capital do estado mesmo, que é BH, que está no meio do caminho, né, 220 quilômetros de BH e 280 de Montes Claros. Então, aqui já é pegando um pouco ali
do calor do norte de Minas, ali do sul da Bahia, mas também não tem o déficit hídrico tão pesado quanto lá no norte de Minas mesmo, no sul da Bahia tem. Então, aqui é Girolando mesmo, né, que o pessoal adaptou muito, tanto com o meio sangue quanto o 5 oitavos. O 7 oitavos aqui é muito raro de ter, ele não aguenta o pasto, né, a criação a pasto, ele não consegue. Tem um pessoal aqui que trabalha com o gado de corte. Quase todo mundo aqui é Nelore ou animal sem raça definida, né? E o que é engraçado, porque aqui a 45 quilômetros aqui em Curvelo, que eu até residi lá, tem o Guzerá marca S, tem alguns criadores mais voltados para o G, e tem alguns criadores muito fortes de Nelore lá também. Todo mundo com a seleção genética mais pesada, e acaba que as cidades aqui ao entorno aqui não tem tanto esse acesso, por mais que estejam perto, mas não tem tanto esse acesso à tecnologia, quanto lá em Curvelo tem. E aqui acaba que ficou o que sobra, né? É o animal que dá, é o que está no pasto, é o touro Tá que tem à certo. disposição, é esse que vai mesmo. O pessoal agora está começando a pensar em inseminação, né? E agora tem gente... Muitas das vezes entra um pé duro no meio. Não, o corraleiro pé duro aqui é famoso aqui, é famoso. Porque muitas vezes é o que tem disponível, né? Aqui tem um Sim. problema muito complicado aqui, que o pessoal... O que tem de touro perto, na verdade, aqui, é geralmente alguns touros de corte, né? Geralmente touros Nelore, e aí aqueles touros Nelore Peola, o pessoal compra de 10 mil, 15 mil, 12 mil, 8 mil. Só que, como as vacas são girolandos, tem um problema muito grande, que são as filhas, que são ruins de leite e ruins de corte. Porque porque você tem o girolando meio sangue ali, ele já é muito ruim de corte, né? Mas ele salva pelo leite, né? Pela rusticidade no leite. Quando você coloca o touro Nelore em cima dela, infelizmente não tem jeito, né? O touro pode ser bom que seja, mas a mãe vai atrapalhar a carcaça e para os machos, e as filhas vão ser muito ruins pro leite também, porque vai ser meio sangue Nelore, né? Então, fica sempre esse encalço. Aí, a média da produção de leite baixa, fica muita vaca ali com 3 oitavos de holandês, um quarto de holandês, com um quinto de holandês. E aí a vaca cai para produção de 7 litros, produção de 8 litros, às vezes mantém 10 meses de lactação, cai para 7 meses, 8 meses. E aí você limita um pouco a criação e a produção de leite, da mesma forma que a tecnologia de pastejo, né, que hoje a gente, quando você vai procurar, você tem muito acesso hoje ao pastejo rotacional, a gente tem lá, tem cerca elétrica, trabalha com adubação, mas não é a realidade da maioria das propriedades, né? Então, fica um pouco complicado, pouca gente Isso, com irrigação, e limita bastante a produção. isso que você fala, eu acho que é uma realidade não só daí, mas de grande parte do país, esse gado que busca uma rusticidade extrema, eles falam lá que vai dar 7, 8 litros de leite num sistema de pastejo. Grande parte do país, os pequenos produtores, pelo menos aqueles que não têm muita estrutura, não têm muita informação, muitos recursos para investir, eu acho que vai muito por esse caminho aí. Tanto que a nossa média brasileira é muito baixa, né, de produção de leite. E até porque muitas das vezes não só eles querem um gado rústico, porque não só a genética do animal é ruim, como o pasto é ruim, o déficit hídrico é ruim, É é o uma combo, soma né? de fatores. É o É um combo. combo, é um combo. Né? E nessa opção aí foi onde há um tempo já o cimental vem surgindo como uma possibilidade, né, de estar cobrindo essas barrigas girolando que tem aí com algo que não só não piore, né, os machos e as fêmeas, como que na verdade possa agregar para esses animais, né? Porque se você trabalha com um cimental que seja de dupla aptidão ou mesmo com leiteiro que seja, tem algumas linhagens aí que a gente acha aí de animais que são rústicos a campo também, né? Então você consegue manter o animal produzindo a pasto, melhora muito a qualidade
dos machos e a fêmea consegue manter uma aptidão leiteira, vai melhorar o casco, vai melhorar o Uber, vai melhorar a longevidade, principalmente, até a qualidade do leite. Né? Então, você ganha de todos os lados nesse meio sangue aí, jogando a girolando. Então, o cimental, eu falo, é uma raça muito coringa. Tá? É uma raça que ela é criada no mundo inteiro, não é à toa que ela é a segunda raça mais criada do mundo. E eu acho que ela é um coringa para vários tipos de manejo, né? Para vários tamanhos de criatório, para várias regiões. Então, ela se encaixa praticamente em todos os lugares, em qualquer tipo de manejo. E aí, esse coringa que você falou. Pensando no leite, né, que é o foco que a gente está nesse momento falando, né? Sim, do De nosso forma consumo. geral, hoje, até muito pouco tempo atrás, não se falava em cimental leiteiro aqui no Brasil. Né? A gente não via muito falar em cimental leiteiro. Eram poucos criadores que tinham, digamos assim, era quase uma utopia, era muito difícil, né? E a história, e quem via falava assim, nossa, vocês são loucos, né? Então, eram muito poucos criadores, alguns já são antigos, mas você consegue contar na palma da mão. A gente faz um trabalho muito sistemático, semana a semana, colocando um vídeo falando dessas potencialidades, e a gente destaca o quê? Primeiro, quem quer criar, no primeiro momento, aquela grande produção de leite, não é um cara que procura o cimental. Né? A gente não está procurando aquela briga com o criador de holandês, do Holstein, né? Porque a gente sabe que é a raça número 1 para leite, uma grande quantidade, tá? Isso aí já é algo definido. Mas hora ou outra Porém, vai aí que acabar entra entrando. Hora ou outra acaba entrando nessa briga aí também. exatamente. Então, porém, o cimental ele está crescendo em termos de melhoramento genético muito forte para leite, e os touros que estão sendo importados agora, o semi-importado de cimental leiteiro, está entrando grandes touros, com uma grande, não só potencialidade em termos de quantidade, mas alguns fatores que a gente sempre tem destacado, que é a questão, por exemplo, do leite A2, né? Os próprios, alguns criadores de holandês já estão buscando isso, mas ainda não é o foco deles. Então, quando a gente já procura uma melhor qualidade de leite, um leite que seja A2, um leite que seja Bzão, né? São características que vão agregar quantidade de sólidos. Então, a gente vê primeiro o leite do cimental. Para o pequeno produtor, para aquele que faz queijo na propriedade ou que trabalha com fornecer leite, para quem vai fazer queijo, a gente tem um leite diferenciado. Então, está aí uma grande diferença do cimental. Fornecer um leite de ótima qualidade e até para as cooperativas, os laticínios, como você fala, que vão agregar valor para esse leite de melhor qualidade. Então, um fator, é um diferencial muito interessante. Isso falando só do leite, né? Primeiro, sem falar dos outros, né? Primeiro falando do leite, né? Então, essa qualidade de leite que o cimental agrega é algo espetacular. E até por contagem de células somáticas também acaba sendo mais baixo dentro dos mesmos contextos do Holstein, né? Mesmo no mesmo contexto ali, com o mesmo manejo, acaba sendo mais baixo. Sim, contagem de células somáticas, né? Conformação de úbere, né? De uma forma geral, então a gente vai ter menos Persistência leiteira mastite. também, né? A persistência leiteira é algo muito fantástico, mas, tipo assim, a conformação, às vezes você vê umas vacas leiteiras que são muito produtivas. Então, você vê, vira e mexe, tem grandes problemas de ubre, né? Muitos têm ubre muito feio, né? Muito uma conformação mais com algum tipo de falha. E o cimental, você, de uma forma geral, você vê que é uma raça melhoradora para ubre. Então, isso também é um ponto forte. Com melhores ligamentos, melhor posicionamento de tetos, comprimento, né? Então, digamos assim, todas aquelas características que formam o conjunto do ubre, a gente tem boas características dentro da raça cimental. É um Né? padrão, né? Então, É o gold standard aí. sim, com certeza, está agregando, né? E aí entra ainda a parte do bezerro, né? Que é um macho, né? Que era o principal problema do leite, né? Na verdade. Então, exatamente, esse fator bezerro, como o cimental, a gente falando, digamos, falando em dupla aptidão, o cimental como um todo, é um animal mais carnado, obviamente, do que o holandês, né? Então, para quem produz leite, a gente fala assim,
Às vezes uma pessoa, um amigo meu, muito amigo, ele me fala assim, nossa, mas o cimental dupla aptidão não existe. Eu falo assim, existe. Só que jamais o cimental dupla aptidão vai ser uma vaca que vai produzir leite que nem uma holandesa e ao mesmo tempo uma carne que nem um Nelore. Então, esse tipo de conceito que às vezes fica na cabeça da pessoa, realmente, este conceito não existe, né? O bezerro Não existe Limousin, uma né? vaca que vai... Exatamente, uma vaca com uma produção de holandesa com corpo de Limousin, com Nelore. Não vai ter isso com a mesma velocidade. Então, esse tipo de conceito é um conceito errado de dupla aptidão. Tá? Agora, voltando para o Fleck V, né, que é o alemão, é o austríaco, o italiano, aquela região toda do Fleck V, dupla aptidão, o que acontece? É um animal, realmente, são vacas muito carnadas, né, muito grandes, muito uma carcaça boa, vai dar um bezerro também muito bom e com uma ótima produção leiteira. Tá? Tudo isso é possível. Só que a gente tem que imaginar o quê? É uma Ferrari, né? Só que uma Ferrari não dá para você levar na oficina do Zé da esquina, não dá para você botar um combustível adulterado, né? Botar trocar uma peça, colocar uma peça paralela. Então, tipo assim, é um animal muito produtivo como esse, ele merece os cuidados com essas características. Ser um animal bem alimentado, uma boa alimentação, seja com um bom manejo de confinamento, ou seja, num bom rotacionado, ou um pasto de qualidade que seja, né? Mesmo que não seja de qualidade, mas seja um pasto de qualidade. Então, se você tem essas características para fornecer para o animal, ele vai produzir sim. Mas não é uma coisa que você vai produzir, como eu falei, muito leite e carne, você pensando nos extremos. Não, é um animal que vai produzir muito leite, sim, né? Mas um pouco abaixo do que perto assim de um holandês e com uma carne. E essa matéria-prima que a gente fala, por exemplo, a gente fala muito no pequeno produtor, porque aquele produção familiar, ele vai produzir uma boa quantidade de leite, um leite de qualidade, que vai ter o sustento mensal dele, e ao mesmo tempo vai ser um animal de tanto descarte da vaca, quando chegar a hora do descarte, vai ser uma vaca mais carnada, né? E esse bezerro também vai ser um bezerro com uma boa carcaça para você colocar ele também, vender ele no proteína animal, né? Vender ele para O, carne. o interessante do bezerro ainda é porque a gente tem dois extremos, né? A gente tem o bezerro que desmama com 5 arrobas, que é o girolando. Aí a gente tem lá o meio sangue limousin, meio sangue piemontês, que desmama com 9, 10 arrobas, né? Sai do crivo de alto consumo ali com 9, 10 arrobas, já desmama quase com super precoce. E a gente tem o que é o ideal para o dupla aptidão, que é a desmama ali com 7 arrobas e meia, em alguns casos aí 8 arrobas no clipe de baixo consumo aí. É o ideal do que seria o modelo de dupla aptidão, né? E aí 20, 25 litros de leite no pasto aí é interessante também. Quando você fala no holandês, seja no Jersey, quando você fala no macho, imagina no gabiru. Aí chama gabiru também? Com É certeza. gabiru também? O giro também é assim, né? Mas o gir, digamos assim, o gir ainda é um pouquinho melhor de carne, principalmente no Girolanda, que tem um pouco mais de carne do que o gabiru, né? Aqui na nossa região, eu falo, o girolando, o mestiço com gir, é considerado quase um Nelore, né? Então é mais carnado um pouquinho. Mas o gabiru realmente ele é um animal muito desvalorizado. Igual que você vai vender, se você botar na ponta do lápis, o leite que ele bebe não vai pagar o valor que você vai receber por ele. Então, muitas vezes, os grandes criadores pegam e descartam o animal muito jovem por causa disso, né? Porque acaba sendo um custo, né? Ele não vai reaproveitar ele para o leite, não vai ter um preço de carne. Então, digamos assim, é exatamente aí que era um problema do leite, né? Como você falou. Foi o que o pessoal do programa Salvo o Bezerro Macho Leiteiro fez aqui em Minas, aqui, acho que uns 4, 5 anos atrás, que eles pegavam, vendiam o leite inteiro, pegava parte da receita do leite do que o bezerro ia beber e comprava e confinava por grão com milho. Porque era mais barato vender o leite para o bezerro, 5 litros de leite, 6 litros de leite para o bezerro beber. E eles pegavam isso, vendiam, vamos colocar a preço atual a R$ 11, que daria no leite, né, 10, R$ 11, e comprava isso aí de milho. Só que aí de milho o consumo ia ser 2 quilos de milho, 1,5 kg.
né? E aí isso era mais vantagem confinar ele a puro grão do que deixar ele beber o leite. Eu conheço um criatório aqui que fez da fazenda da JR, em Tapetininga, lá do Dr. Rogério Naim. Parece que eles me fizeram um experimento lá. Eu não sei números, tá? Mas eu vi as fotos dos animais, foi um trabalho bastante interessante. Lá se trabalha com um holandês, né? Fazendo um finlandês, e lá a base deles é o cimental, é o Fleck V. Tá? A base deles é o cimental Fleck V. Então, eles têm muito disso. E, mesmo no macho Fleck V, eles parece que pegaram uma época lá, esse cruzamento, né? Um finlandês, e fizeram um confinamento no alto grão, porque como a quantidade é grande, não seria possível, né, reverter em touro tudo isso. Então, foi feito um trabalho de engorda. E tiveram resultados muito bons nesse trabalho de confinamento com puro grão. Porque o cimental, ele tem essa conversão alimentar mais alta, né? Se tentar fazer isso com girolando ou com holandês, você não consegue. Por via de conversão alimentar, mesmo sendo um animal mais novo, essa conversão realmente é um problema. O custo, né, do que você entra com a ração comparado com um animal de maior resposta, os europeus continentais como um todo, né? Se colocar Sim. no puro grão o limousin, colocar o charolês, o piemontês, ou mesmo os meio-sangues, se você pegar os 5/8 sintéticos, eles vão ter uma conversão muito mais alta, com essa quantidade mais alta de concentrado, do que os animais leiteiros. No caso, o cimental, ele, por ser um europeu continental, ele consegue trazer essa conversão mais alta, por mais que perde um pouco no acabamento, né? Que hoje é o principal desafio do cimental, que é o acabamento dos animais mais novos, né? Porque ele converte muito Então, em muscularidade, e no leite aí ele vai ficar um pouco mais tardio para estar acabando, né? olha só, como a gente fala, né? É tão gostoso dentro da raça cimental que a gente consegue fazer uma heterose dentro da própria raça. Uma vez eu estava vendo uma palestra com um veterinário aqui da região nossa de Lorena, está falando que muitas regiões, até nos Estados Unidos ou fora aí do país, nem inseminação artificial já é coisa do passado. Já entra para FIV direto. É só embrião. E aí, o que eles fazem? Eles pegam as melhores genéticas leiteiras, inseminam fazem a transferência de embrião em torno de 20% do rebanho, com FIV, com sexado de fêmea, né? Que seria para reposição anual com 20% do rebanho. E o restante, tudo na época, eles me falavam, inseminavam com angus, cimental, coisas desse tipo, animais voltados para corte, né? Isso inseminando. Pegando essa linha de raciocínio, o que a gente tem? Digamos que eu tenho uma produção, uma fazenda produtora de leite, seja com um cimental Montbéliard, Fleck V, ou mesmo um cruzamento com holandês ou com Jersey, né? Um finlandês. O que se pode fazer? Pega-se uns ótimos touros para leite e você coloca sexado de fêmea ou faz embrião, enfim, pega uma parcela desse seu rebanho, 20%, 30%. Esse modelo é interessante e a gente vê como que acontece. Um amigo aqui que ele estava comentando que o Sebrae está com um problema de financiamento de FIV, né? O Sebrae, com a Sim. CCPR, eles estão financiando 50% de subsídio na FIV para Girolando. Só que é só Girolando, né? Aí a gente vê Só para como Girolando. só para Girolando. E aí a gente vê como que outras raças acabam ficando aí prejudicadas. A gente tem muita raça aí que é boa, inclusive na própria base de Holstein mesmo, que é o Sindolando, você tem Busolando, são animais que eles tentam ali corrigir o problema do G, né? Que o G é um animal de mais tardio, eu acho que a principal dificuldade do G é ser um pouco mais tardio e a lactação dele se curta, né? Geralmente é 7 meses a lactação dele. E aí o Buzerá você consegue ali estender geralmente 8 meses e meio, a lactação um pouco mais longa do que o G, geralmente. O Cindy também, às vezes, tende a ser um pouco mais longa também. E aí tem um pessoal testando, Sindolando, tem gente testando o Zolando, porque o animal é mais pesado do que o Girolando. O Sindolando é mais precoce do que o Girolando, então tem alternativas, mas ficam para trás por causa da pressão que tem. O G ele tem uma força muito grande na BCZ hoje, então isso acaba direcionando um pouco os recursos para
para quem tem mais força política na BCZ, né? Não tem jeito. Sim. E eu vou colocar pelo menos mais dois problemas do GIR que eu acho. Primeiro, temperamento. O temperamento do GIR é um gado bastante complicado de se lidar. Ah, mas tem animal que é mansinho? Tem, mas a grande maioria, em vias de regra, o girolando é um animal difícil que te dá um coice que te pega a 3 metros de distância. Né? Então, é um animal mais agressivo, um animal mais difícil de manejo, de lidar. Né? Muitas das vezes, a dificuldade de colocar uma mecanização, né? Uma ordenha mecânica, de se adaptar. E um outro fator também é o fato da vaca não gostar de dar o leite sem o bezerro no pé. Também é uma outra dificuldade, né? Dela dar leite sempre com o bezerro mamando. Então, as vacas produtoras de leite conseguem isso com mais facilidade. Você consegue tanto uma coisa, essa facilidade de tirar o bezerro da vaca cimental, tá? Ela tem essa facilidade, por mais que ela seja um animal carinhoso, tudo, você também consegue tirar, né, o bezerro dela e produzir sem o bezerro, tá? Um bezerro criado à parte. E também a docilidade do cimental, eu acho que é uma característica muito importante do cimental. Né? É um animal manso, é um animal que dificilmente dá um coice, é um animal, né? A gente não se preocupa muito com o pé do cimental, é muito difícil, né? E é um animal que dificilmente ela vai vir para cima de você, para te cabecear ou para te machucar. Às vezes, um animal totalmente criado a pasto chega a ser até um pouco arisco, né? Mas isso com manejo, tinha uma aqui que era muito arisca, que veio de fora, muito arisca e não podia me ver. Aos poucos ela entrou no manejo dos outros, hoje está um carneirinho. Então, lógico, é um animal que a genética dela, né, ela transmite uma boa índole. Né? Então, eu acho que é uma outra questão muito importante também na criação, ter animal de boa índole. E o que o pessoal às vezes fala, e aí eu sou hoje um pregador, né, dessa dupla aptidão aí, e o pessoal fica muito nesse medo de o cimental substituir o girolando, substituir o gir. Não, na verdade, ele para alguns modelos na dupla aptidão, ele substitui o Holstein, né? Ele não substitui o girolando mesmo já pronto ou o gir mesmo, né? Ele é um animal para substituir o que tem de europeu, de sangue europeu no leite, né? Que você vai sacrificar, porque você não precisa de um animal de 45, 50 quilos de leite. Se você trabalha a pasto, você não tem como você produzir isso. É biologicamente impossível. Você acaba baixando essa produção com um manejo a pasto, 20 litros, 18 litros, 25 litros, tem ali uma variação ali por animal, mas dentro dessa faixa aí de 18 a 25 litros. Se for um animal de boa base leiteira, você pode pegar, inclusive, o Montbéliard, por exemplo, que tem uma produção mais alta, para substituir o Holstein 100%, porque dentro desse contexto, porque esse 5 oitavos de Montbéliard, por mais que ele seja muito menos rústico do que o Girolando, ele vai substituir só os 5 oitavos do Holstein, que é muito menos rústico do que o Montbéliard. Né? E também é menos longevo, é menos carnado, né? O Holstein. E, inclusive, o Holstein ele é mais tardio também, né? Menos lugares onde trabalha com girolando. O G também já é bem tardio, e esse acaba vendo modelos de fêmeas embriando aí já com quase 2 anos, né? E vai ter o primeiro parto já com mais de 2 anos e meio. É perda de dinheiro, Com certeza. perda de dinheiro, esse atraso na prenhez. Então, e o cimental, como você falou, ele substitui, como eu falo, ele é uma raça coringa por quê? Em alguns lugares, como você falou, ele vai substituir o holandês no cruzamento com o zebuíno. Em alguns lugares, você consegue agregar ele junto com o holandês para melhorar o holandês, para perder um pouquinho de leite, mas ganhar saúde do animal, ganhar saúde de ubre, né? Que o finlandês, o foco dele é esse, continuar com o animal produtivo, mas melhorar um pouquinho de carne, melhorar um pouquinho de rusticidade, né? De produção. Então, você ganha, melhora um pouquinho no macho. Então, você tem isso. Fazendo o Sim Brasil, né? Agora já falando no Sim Brasil, né? Que quando a gente fala uns 5 oitavos, né? Uma raça sintética, o Sim Brasil pode ser feito tanto com gir leiteiro, com guzerá leiteiro, com Sind, no caso Tabapuã, Nelore, seja qualquer zebuíno, mas se a gente pega um cimental leiteiro
né? Ou um Fleckvieh ou um Montbéliard, e cruza com um Guzerá leiteiro, um Cindy que você fala muito, né? Eu ainda não vi, mas gostaria de ver esse cruzamento. Eu também não vi. A gente vai ter que ser pioneiro nessa daí. Algumas pessoas já falaram, por enquanto eu não vi, mas eu estou curioso para ver. Eu acho que vai dar um resultado bem bom, né? Então esses cruzamentos eles prometem um animal com uma boa quantidade de leiteira e também com uma rusticidade, né? Existe ainda aquela pessoa que, como eu, que gosta de criar o cimental puro, que é alguém que vai fazer a matéria-prima para o cruzamento. Se ninguém for criar animal puro, ninguém não vai ter a base, né? Essa matéria-prima. Essa é a Então, mesma é situação do importante. corte, né? Se ninguém cria Nelore, não Importante. tem. Vai acabar os meios-sangue, os F1 acaba, né? Exatamente. A gente precisa, né? A gente é a matéria-prima, é o sal que vai dar o tempero ali. Então, digamos assim, o cara tem um gado gir lá e quer botar um touro cimental leiteiro para melhorar, é interessante. Eu ainda acredito, eu quero ter uma hora uma produção totalmente de cimental leiteiro. Para mim ter um controle leiteiro oficial, eu acho que vou chegar nesse momento ainda. É um projeto futuro, mas pretendo colocar em prática. E por quê? Eu acredito nessa potencialidade do cimental leiteiro. E até para que a gente tenha essa base com qualidade, tanto para fornecer touros para cruzar com outros zebuínos, para fazer um animal mais rústico, né? No caso, em vez de fazer um girolando, fazer um sim Brasil, né? Quanto para fazer um cruzamento com qualquer outra coisa, com pé duro, com qualquer outra coisa que você quiser que estiver no caminho, Para você vai consertar agregar o com o que tiver cimental. lá. Exatamente. Conserta mesmo. O interessante de até quando eu conheci a raça, né? Antes de eu conhecer a raça, o que eu tinha de modelo para quando eu viesse a estar trabalhando efetivamente no leite era de estar utilizando o Sind em cima dos animais Jersey, né? O Sind ele é um zebuíno de porte mais baixo e é o único animal que você consegue cobrir as fêmeas Jersey sem ter problema. E se você tem um sim de leiteiro, ele vai acabar que ele não atrapalha ali, dentro de um contexto de criação a pasto, que você dificilmente passa de 25 litros de leite, ele não vai atrapalhar o Jefferson, né, no ponto de vista de leite, significativamente. Ele vai ter uma queda de 50 litros para 25, você vai ter uma queda de 25 para 20, 18. Né? Então, a ideia que eu tinha inicialmente era de estar utilizando as fêmeas Jersey, que são extremamente dóceis, tem o leite A2A2, tem o leite bem mais gordo, e de estar utilizando o Sind para estar cobrindo esses animais Jersey. Que aqui na região aqui a gente tem alguns criadores aqui de Jersey. Né? Então, a ideia minha seria de inseminar e de comprar essas barrigas de Jersey e estar inseminando elas com o Sind leiteiro. O que aconteceu foi que, hora ou outra, eu acabei trombando com o canal. O cimental, até então, que eu conhecia era o cimental canadense, né, que era de corte, o cimental sul-africano, que eu conhecia as linhagens de corte dele, mas não conhecia o cimental leiteiro. E aí eu pensei, pô, se é para trabalhar com animal, a ideia minha era de usar o Sind para consertar o problema de corte do Jersey, porque o Sind ele é muito bom no corte, né, ele é muito precoce também. E eu falei, pô, ainda eu ganho, além de ter um animal mais carnado, ainda ganho desse animal vermelho, né? Aí é uma preferência estética pessoal minha, mas o animal vermelho é muito mais bonito do que aquele manchado do G, do que o marrom meio feio que as Jessie tem, que elas são bonitinhas, mas a cor delas não é muito bonita. Sim. Mas essa ideia de ter o Sind ali, de ser um animal vermelho muito precoce, é o único zebuíno precoce de verdade que a gente tem. Você tem alguns Nelores, algumas linhagens de Nelore muito precoces, algumas linhagens de Guzerá também muito precoces, mas não é regra na raça, né? Sim. O Gir é extremamente tardio. O Sind, pelo contrário, justamente por ser um animal de um porte um pouco menor, ele acaba sendo muito precoce. E se eu junto isso com o cimental, que também tem essa precocidade já um pouco mais desenvolvida, comparado com o Holstein, né, eu ganho no Sind comparado com o Gir. Entre o Sind e o Gir, o Sind me traz um pouco menos de leite, mas me traz mais corte, me traz mais precocidade,
me traz melhor acabamento de carcaça, mas eu sacrifico um pouco no leite, hoje produzo um pouco mais de leite. E do outro lado, substituindo o Holstein, eu, no caso, que seria as Jersey, eu mantenho a qualidade do leite, mantenho uma produção parecida de leite. O que eu tenho de gasto serão fêmeas mais pesadas, né? Fêmeas de 600 quilos, de 550 quilos, que vão ter um consumo maior, e aí você tem uma taxa de lotação menor, porque ela pesa, uma fêmea de 700 quilos cimental, ela pesa quase o dobro de uma fêmea GS. Você coloca duas GS no lugar onde você coloca um cimental. Então, acaba que nessa questão de produção de leite por hectare, eu perderia, né? Mas o que eu ganho hoje, né, com o preço de produção de bezerro, e que o SIND traz também, reduzindo um pouco o tamanho dos animais que eu vou ter, porque essas filhas de SIND, ou que seja meio sangue, que seja, elas serão menores do que as fêmeas cimental puro. O SIND ele tem uma estrutura óssea menor, então eu ainda consigo às vezes puxar um pouquinho mais para baixo na estrutura delas de tamanho, para manter ali pelo menos ali uns 450 quilos, 500 quilos, mas não passar tanto disso como seria no cimental puro. Que é outra paixão minha, tem interesse também de manter uma área só com cimental puro, tanto para a questão científica, de conhecimento mesmo, quanto por gostar da raça especificamente, e também ter um pouco de sim puro também, para eu ter esse controle lá na propriedade. Mas eu achei muito mais versátil substituir o cimental, substituir com o cimental ou o Jersey ou o Holstein, entrar com o cimental na base do europeu e substituir o G pelo Sind. Ou pelo Buzerá também, em alguns casos, mas de preferência o Sind por manter a pelagem vermelha. Olha, vamos fazer essa experiência, que eu já vi várias pessoas me perguntaram no canal se eu já tinha visto, se eu já vi algum resultado. Então, eu nunca vi. Alguém já deve ter feito, né? Mas eu não conheço nenhum resultado e muita gente pergunta. Eu acredito que vai dar uma coisa boa, porque a gente conhece duas raças que são realmente interessantes, né? O Sind muito rústico, muito precoce, produtivo, animal bonito, né? E cria raça é uma questão muito de gosto, eu falo. Gosto é uma coisa muito particular. Como que a gente, às vezes algumas pessoas falam, eu não gosto de falar assim, cimental é a melhor raça, porque eu acho que eu estou sendo um pouco presunçoso, é uma coisa de gosto, tá? É uma raça excelente, mas eu não gosto de eu me vangloriar e falar que é a melhor raça. Eu acho que existem muitas raças boas, né? E é uma raça que eu me identifico, eu gosto muito. Igual eu falo, eu não gosto de cebola. Eu tenho essa coisa. Eu vou na casa do outro, tem cebola, não põe cebola na comida que eu já vou comer aí, não gosto de cebola. Né? E tem gente que adora cebola, não, come, não faz uma comida sem cebola. Então, por exemplo, gosto é gosto. Sim. Né? A gente brinca muito com essas coisas. E acho que é por aí. A gente não pode também menosprezar ou desvalorizar as outras raças. Mas a gente tem essas raças aí que ela oferece muita coisa boa e estava até então subutilizada. Era um potencial muito grande que não era conhecido. E eu falo, grande parte disso por falta de um marketing competente, um marketing bem agressivo, e mostrar as vantagens da raça, o que a raça produz, né? E eu, quando comecei com o canal Cimental, fui me propondo a isso, porque quando eu fui começar também, alguns anos atrás, eu procurava Cimental na internet, não achava nada, né? Quando eu colocava Cimental, no YouTube, vinha muita coisa de fora do país, né? Até nos vizinhos, Bolívia, Peru, Colômbia, tudo tinha. Né? Na Europa, muita coisa em europeu, lá na China, nas Arábia, mas no Brasil não tinha material no YouTube de cimental, tinha uma ou outra. Girolando se você colocar, né? E daí foi quando eu resolvi fazer, não, eu vou colocar essa informação para que as pessoas tenham, né? De uma forma simples, eu faço um linguajar sempre bem direto, que acho que qualquer pessoa possa entender, e o objetivo nosso é esse, que a raça cresça, porque a raça cresça, eu acho que ela com certeza vai contribuir pela melhoria do rebanho nacional, seja de carne, seja de leite, e aí é bom para todo mundo. Uma raça que eu me identifico muito com ela. Sim, o cimental, eu acredito que vai acontecer daqui a alguns anos,
o mesmo que vai acontecer com o Bonsmara e o Cenepol no corte, né? Que são animais que são taurinos, mas que são muito adaptados ao contexto do Centro-Oeste, do Brasil Central como um todo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, claro, também é muito quente no Rio. O Centro-Oeste como um todo tem o calor lá é muito forte durante o verão, a chuva começou a cair. Graças a Deus, a chuva caindo aqui. Mas Isso é bom. são animais que eles conseguem manter ali essa alta produtividade, um GMD muito alto, no caso do Bonsmara e o Cenepol, uma precocidade muito alta, mesmo trazendo essa rusticidade sem ser zebuíno. É o que hoje o Cimental se propõe a fazer no leite. São raças ali que elas estão Sim. trabalhando ali de forma paralela. E justamente isso, o Cenepol teve um momento ali que teve um marketing um pouco muito forte, mas foi deixado, hoje está um pouco mais apagado. O Bonsmara nem chegou a ter esse marketing. E hoje a gente vê ali começando a reaparecer também novamente esses animais, porque eu fico com pena no corte, porque esse problema que a gente passa aqui no leite, com só girolando, só girolando, só girolando, lá no corte com Nelore é muito pior. Você competir com o Nelore no corte é muito mais difícil do que competir com o girolando no leite. Não, Né? e aí, e na IATF, normalmente entra o quê? Entra o Angus. Entra o Angus, tá? Por quê? Sim. O marketing do Angus é indiscutível. A gente fala, é o marketing competente, né? É aquela carne certificada com carimbo lá, carne Angus, né? Então, o marketing do Angus é muito competente. Então, não é que os caras são bons, a gente tem que tirar o chapéu para os caras são bons. Tem que aprender com eles. Né? Tem que aprender com eles, não é criticar, mas a gente tem gente que chega com ela mente assim, né? O Cimental é melhor do que o Angus. Não é que é melhor, ele é diferente, né? Tipo assim, se eu for colocar em carne, o Angus é excelente, né? Agora, o Angus é só carne, o Cimental não. O Cimental eu consigo colocar carne, consigo colocar leite, consigo, né? Então, eu consigo competir em qualquer local. A minha visão em relação a essas raças que você falou, que até então são raças meio exóticas, né? Para a maior parte das pessoas. Eu conheci uma pessoa aqui em Lorena que arrumou um touro Bonsmara. Ele fala muito bem do Bonsmara. Comprou um boizinho simples, né? Sem muito pedigree e tal. E colocou no gadinho simples dele também, Nelore. Ele faz esse cruzamento. Ele elogia muito animais de pequeno porte e tal. Eu não sei maiores resultados em termos de número também, né? Mas é uma raça que chegou também, não tem um marketing, não tem um trabalho muito nesse sentido também. E é uma raça que chegou bastante, promete rusticidade. Eu ainda conheço pouco dela, que para mim ainda é uma raça um pouco exótica, mas com certeza vai ter o seu espaço. O Cenepol, eu tenho umas vantagens que eu gostei. Primeiro, a cor vermelha, gosto que a gente gosta, né? O vermelhão. Eu sou Né? suspeito também. Eu também sou. O que ele entra de vantagem? A rusticidade dele, né? Pelinho fino, a resistência dele ao calor, então talvez seja uma das grandes trunfos do Cenepol, a resistência ao calor, né? O pelo fino. E uma outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que eu também falo aqui no Cimental, que estão começando a buscar esse lado, que é a questão de ser mocho. O Cenepol é uma raça exclusivamente mocha, né? 100% mocha. Você trabalhou isso há muito tempo, então eu acho que é uma coisa que eu também tenho vontade de trabalhar, de ter um Cimental exclusivamente mocho também. Então, tem essas características muito interessantes. O Cenepol já é um animal de menor qualidade. De menor tamanho. Sim. Dá uns animais pequenos, tudo, mas também vai dar um animal menor, né? Com isso, você imagina o quê? Todo animal que é menor tem um melhor acabamento e você vai conseguir o quê? Precocidade. Vai mandar ele para o corte mais cedo. Então, você reduz o seu tempo, né? Produtivo do animal. Então, você vai girar aquele dinheiro mais rápido. Então, é um animal muito precoce. Dá umas carcaças menor, porém bastante precoce. Como eu falo, a questão de gosto. Tem muita gente muitos que falam a favor e muitos que falam contra. Então, tem gente que não gosta do animal muito pequenininho e tal. Então, de repente, vai partir para um outro tipo de raça. A carcaça, por exemplo, do cimental já é maior, já é um animal mais carcaçudo. Quando a gente pega um cimental sul-africano, ele tem umas características muito parecidas do Angus, né? Um animal já de menor frame, o famoso mais perto do chão, né? Os membros mais curtos,
com principalmente marmoreio, precocidade, rendimento de carcaça, tudo isso voltado. Então, a gente consegue isso também dentro do cimental. Mas o Senepol, eu acredito que ele tem o público dele, né? Mas principalmente voltado com essa questão da rusticidade. E aí, antes de eu mudar de assunto, eu vou puxar aquele link para o famoso cimental brasileiro, que é o qual também faço parte hoje, né? A gente faz parte do grupo de cimental brasileiro, que é uma das linhagens criada, baseada exclusivamente, quer dizer, ela começou em cima de rusticidade, né? Então, dentro das linhagens de cimental, é um cimental mais rústico que tem. Então, ele vai aguentar muito calor. A gente sabe de cimental no Brasil todo, no Nordeste, no Tocantins, em Goiás, Mato Grosso. Então, dos europeus, eu acredito, sem sombra de dúvida, que é o animal mais que aguenta mais o calor aí do Brasil, seria o cimental, né? Porque o Senepol não é não é europeu, né? Da América Central ali, né? E o Bonsmar é africano, né? Sim, o Bonsmar é africano. É africano, então, digamos, foge do contexto europeu. Então, dentro do europeu, eu ainda acredito que o cimental seja o mais forte em termos de rusticidade. E aí, o Sem Brasil, que é um cimental com zebuíno que não precisa falar mais nada, né? O engraçado é que você falou do cimental brasileiro, né? Que a origem dele foi muito diferente desses animais, né? Porque o Bonsmar ele foi selecionado para ser rústico lá na África, o Senepol foi lá no Caribe selecionado para ser rústico, mas foi uma seleção artificial, né? O cimental brasileiro, o que aconteceu foi que os animais chegaram aqui e ficou a Deus dará e foi selecionando. Assim. Foi muito parecido com o que aconteceu com o caracu, né? Só que o caracu chegou tem 400 anos, o cimental chegou tem 120 anos. Mas os animais chegaram aqui no começo do século passado e não tinha esses programas de melhoramento genético na raça, não existia a Associação Brasileira de Cimental esse Brasil para ajudar eles lá. Então, eles ficaram e eles foram sendo selecionados por pressão natural mesmo de resistência a calor. E aí isso gerou essa rusticidade deles muito alta no ambiente, porque foi seleção natural, não artificial. Então, é um ponto extremamente interessante. E para quem trabalha, às vezes, no leite, ali na Bahia, ali, por exemplo, que não chega a ser tão pesado assim, comparado com o Nordeste mais alto, às vezes usar os meio-sangue, né? Meio-sangue brasileiro, meio-sangue Fleckvieh, meio-sangue brasileiro, meio-sangue Montbéliard, às vezes é uma alternativa, porque o meio-sangue ele é sempre bastante rústico, né? E às vezes usar esse instrumental brasileiro para substituir o GIR. Né? Então, aí seria um ponto bastante interessante, né? Aí sim é o animal que a gente pode pensar no cimental para substituir o GIR, não para substituir o Rolls. Olha, eu tenho um animal assim. Eu tenho. Tem propriedade para falar, então. Eu tenho um animal assim. Eu tenho um coringa assim. Na verdade, hoje eu tenho 2 tourinhos diferenciados. Um é de uma parceria que eu tenho, até já coloquei lá no grupo, que é o Android da Fazenda JR. É uma parceria de 3 criadores, né? Que a gente fez uma sociedade, compramos esse tourinho. O Android da Fazenda JR, ele é meio sangue Fleckvieh, meio sangue Montbéliard. Olha só a qualidade desse animal para leite. É top, muito bom. Ele é filho do Enold, com a Dinda, né? Somos sócios eu, o Felipe Carreirinha de Guará e o Guilherme Siqueira também, né, que está aqui do sul de Minas, também parceiro. Então, nós 3 compramos esse tourinho. Agora ele está com 2 anos e pouquinho, está começando a servir agora, então a gente tem esse tourinho para leite. E eu tenho um tourinho que eu fiz também, olha o nome dele, Bolsonaro. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Esse fica fácil de Bolsonaro. vender. Eu vou falar, vai ficar fácil de eu vender sêmen desse animal. Porque não precisa falar, né, que eu sou fã do homem, mas o Bolsonaro Lua é um animal. A mãe dele é uma cimental brasileira, bem pro corte, né? Com linhagem, tem fogo, tem muito pouco lá longe, mas basicamente uma linhagem do Caiado Fraga, tá? Nacional do Caiado Fraga.
que é a base dela. E o pai do Bolsonaro é o libanês Abonete, que é um touro meio sangue Fleckvieh com meio sangue Montbéliard. Então, olha só que junção que deu. O pai Um dele é um tricross cimental, dentro da é mesma um raça. tricross dentro do cimental. Então, eu falo assim, a heterose genética dentro desse animal é extraordinária. Então, é um animal que está num parceiro nosso aqui em Piquete, que vizinho, está lá, numa parceria com ele, mas é um animal que ele promete muito, porque ele tem a rusticidade do cimental brasileiro e 50% é cimental leiteiro. Então, tipo assim, não é um animal que vai ser extremamente produtor de leite como é o Android, como eu já falei, que é um animal para leite, né? Mas ele entra com uma rusticidade muito interessante, até com uma carcaça boa. Então, ele vai entrar quase como um giro leiteiro, porque é um animal que vai ter uma carcaça boa, muito produtivo, ele promete ter uma precocidade e pelo sangue do pai dele tem muito leite também. Então, esse é o coringa que eu falei que eu fiz. Eu pretendo trabalhar muito por esse lado também. Então, é um caminho que algumas pessoas estão seguindo. A gente acredita de ter, num futuro não tão distante, alguns criatórios, assim como a gente, fazendo um cimental brasileiro leiteiro. Principalmente fazendo esse tricross, aproveitando a base do cimental brasileiro e agregando com Montbéliard e com Fleckvieh. Então, essa também é um campo que eu estou atuando. Olha que aí tem mercado, isso Tá aí tem vendo? potencial mesmo. Tá vendo? E Então, é interessante esse tipo de análise estratégica na hora de seleção, buscando ali mercados muito pontuais, né? A gente pega daqui do centro e norte de Minas para cima, existe carência de animais rústicos, né? O produtor ele acaba deixando de usar a tecnologia por falta de rusticidade ou por falta de confiança na rusticidade do animal, né? Então, quando você chega com esses animais que eles já têm ali já uma prova de rusticidade, isso acaba impactando muito positivamente na capacidade do animal selecionar ali. E o produtor ele passa a ter um pouco mais de confiança, né? Um pouco do que eu tenho aqui de não seria de cisma, né, mas de manter um pouco ainda o sangue zebuíno aqui, seria muito por questão de mercado ainda, de mercado não estar preparado ainda para um animal rústico que seja 100% europeu, com base no que eu vejo hoje nos exemplos que eu dei do Cenepol e do Bonsmara, que são puros europeus, são puros taurinos, adaptados, mas que ainda tem alguma certa dificuldade. O Cenepol ainda já entra já um pouco mais fácil. Agora, principalmente com a falta de bezerro, aí o pessoal foi obrigado a ver o quanto os bezerros Cenepol são bons, né? Mas no caso do Bonsmar ainda é um pouco mais complicado, porque ainda tem muito uma fatia pequena de mercado, apesar de ser um animal excelente. E o que eu vejo é isso, né? Essa falta de ter um pouco de sangue zebuíno acaba hoje ainda pesando para conseguir repassar esses animais para produtores. Como eu especificamente vou trabalhar com hidroaptidão, vou precisar de leite, é mais fácil, né, a nível de mercado, eu vender um animal que tem ali 3/4, que tenha 1/4 ou 3/8 de sangue zebuíno. É mais fácil o produtor acreditar nessa promessa, né, de rusticidade do que se fosse um animal que eu sei que é 100% adaptado, que ele consegue produzir, mas o produtor aqui em Minas é o matuto, né? Então ele é desconfiado, ele é o Tomé, né? Ele precisa nem tem hora que nem vendo ele acredita, né? Então ainda tem um pouco dessa dificuldade. O que eu penso do cimental, sim, para mim idealmente seria de trabalhar com ele puro, né, ou com o Cindy. E a ideia minha com o Cindy seria justamente de manter a característica estética dele, né, porque o pelo vermelho é uma coisa que aqui na região, pessoalmente, não existe, né, que a gente tem Nelore, tem Buzerá e tem Girolamo, né, não tem nada que foge disso. Então, animais são ou pretos ou brancos, acinzentados, ou algumas linhagens de gia ali que é marrom, né, marrom e branco ali, mas não tem animais vermelhos. O Cindy, eu estando usando o Cindy, eu consigo manter essa pelagem vermelha independente do teor de sangue Cindy e do teor de sangue cimental que eu
eu colocar. E, posteriormente, eu posso levantar para 3 quartos, né, para segurar também um pouco de terose entre zebuíno e taurino, também é interessante. E o motivo de eu reduzir um pouco o frame desses animais para tentar conseguir taxa de lotação, às vezes, um pouco menor. Por ser animais com frame um pouco menor, o Sim consegue trazer isso. Mas, como a gente estava falando, é questão de tecnologias que tem que ser pensadas ali do ponto de vista estratégico daquela propriedade. Eu acredito muito que a gente vai chegar a um momento de que a gente vai deixar de ter programas de seleção natural, de seleção genética a nível de estado, e a gente vai passar a ter nível de seleção genética de animais a níveis de município, a nível de propriedade rural, né? De no meu modelo de negócio, qual é o melhor touro, qual é a melhor raça, qual é a melhor combinação para eu preciso de produzir X litros de leite e X quilos na desmama de bezerro. Qual é o melhor touro, qual que é a melhor raça, qual que é a melhor combinação. O fato do cimental ser extremamente versátil e dele ter uma seleção genética, pelo menos no exterior, muito forte, permite a gente estar utilizando ele como uma base para estar trabalhando isso, e às vezes está mudando o taurino, eu posso trabalhar às vezes com o Sing, posso trabalhar com o Zerá, posso trabalhar com o GIR, e tem o pessoal da SAEX que tem um Sim Brasil usando o GIR, que é excelente, são animais, a gente vê que são animais de qualidade extrema, inclusive os meios-sangue, eles não aparentam ser meio-sangue, né? Que você vê pela profundidade dos animais, não é o que a gente espera no meio-sangue G. Quando a gente vê um meio-sangue G, a gente pensa um animal ruim. A gente vê os touros dele meio-sangue são animais profundos, não é tão comum da gente estar vendo. Então, mostra a qualidade da seleção e do quanto o cimental consegue imprimir essa qualidade de carcaça nos animais. E passa a ser realmente uma tecnologia para a gente estar encaixando ali naqueles modelos de mercado. Assim como o pessoal da Sonho Realidade tem lá, tem o Limousin, que é outra raça que eu gosto bastante. Infelizmente não é uma raça adaptada, né? É uma raça muito fraca no calor, mas é uma tecnologia para quem trabalha com Angus, por exemplo, né? Aqui na minha região, o frigorífico não bonifica, né? Não bonifica com um animal 6 ou 7 na acabamento. Então, o animal que tem um GMD mais alto, tem uma conversão alimentar para produzir músculo, para produzir carne, ele pode ser mais interessante do que o Angus. O animal, aí nesse caso entra também o cimental canadense, então, porque o cimental sul-africano ou o Angus, ou às vezes até o Senecol, que é um animal que ele não tem, que ele tem um alto acabamento, mas não tem uma conversão em produção de carne tão alta, ele pode me trazer, às vezes, menos lucro, por eu não receber bonificação, do que um animal com conversão alimentar, que pode até demorar mais tempo dele para o acabamento, mas eu posso vender ele novo, pesado, sem acabamento, porque eu já não ia receber nada pelo acabamento. Né? Então, eu consigo, às vezes, abater um animal com 16 meses, 17 meses ali, com 500 quilos, frigorífico já recebe aqui nesse peso. Vai ser um animal com acabamento muito baixo, mas do ponto de vista de aproveitamento de carcaça, vai ser um animal com 58% de aproveitamento de carcaça. Então, desse ponto, aí a gente já passa a ganhar. E aí entra o cimental canadense, que é muito pouco falado, né, pelos bezerros muito grandes que nascem. A gente precisa ter vaca cimental para conseguir produzir cimental canadense, né? As novilhas aqui realmente não vão conseguir as primíparas. Então, é todo um potencial de mercado que a gente só consegue ver quando a gente olha a característica regional daquela propriedade. Exatamente. Né? Então, realmente é uma tecnologia. A gente passa a pensar no que cada propriedade precisa de genética para ela ser mais lucrativa. Exatamente. Tudo isso que você falou, uma coisa que eu estava vai conversando, tem hora que eu fico a gente fica matutando aqui, né? Tudo isso que a gente fala, às vezes eu falo, você fala, não sei se você viu a entrevista que eu fiz com o Douglas de Goierê também, né? Às vezes a gente começa a falar alguns conceitos assim, para muitos a gente é louco, porque a gente está fugindo da correnteza, né? A gente está indo na contramão, né? Porque a gente está embutindo uma ideia nova, né?
A gente acredita, a gente sabe do potencial dessa genética, onde vai chegar, só que muitas das pessoas são muito imediatistas. Como é que vai querer cobrar resultado hoje? Hoje você tem pouco resultado. E esse trabalho que a gente faz, o resultado vai aparecer daqui 5, daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20 anos. Né? Alguns frutos já são desses criadores que já estão há 30 anos aí batalhando no mercado. A gente já está colhendo alguns frutos desses criadores, principalmente da base do cimental brasileiro. Né? Eu acho que a base mais forte hoje no Brasil é do cimental brasileiro. Tá? Então, há mais de 30 anos no mercado produzindo. E agora, por exemplo, tem a Sonho Realidade, como você comentou, muito forte também na produção, né, desses animais. Em Alagoas tem o Antônio Brandão, que ele está fazendo um cruzamento, ele usava muito genética da Casa Branca, agropastoril, então ele tem um cimental puro de muito boa qualidade também, é uma genética elite, e ele está fazendo um cimental, um Sim Brasil Elite, em cima de um Nelore, um Nelore de elite com o que era de melhor do Nelore. Ele não pegou qualquer Nelore para fazer o Sim Brasil. Ele pegou o Nelore, aquele gado já trabalhado, colocou um cimental trabalhado. Então, ele está fazendo um trabalho extraordinário lá na Alagoas. Olha só. Então, esse potencial é grande. Então, eu acredito, precisa lá, né? Eu acredito que daqui uns, digamos aqui, a médio e longo prazo, esse trabalho vai estar estourando de uma forma tão grande, né? Esse trabalho da SAEC está fazendo, mais recentemente, investindo pesado também. Então, tipo assim, uma coisa que a gente não tinha e agora está investindo com muita quantidade, qualidade e quantidade, né? Que é o que o mercado precisa. Até então, se todo mundo quisesse comprar touro cimental, a gente não tinha para atender o mercado. Olha só. E o Antônio Brandão, né? Como eu falei, Sonho em Realidade lá no Sul, né? Isso falando no cimental de corte, né? A gente mudou agora, indo voltando um pouquinho para o corte, né? Então a gente tem uma genética muito forte sendo investida no Brasil e vários outros pequenos criadores que estão começando também a investir. Então, o legal da raça, você percebe quando ela está crescendo, quando novos criadores estão entrando na raça. Então, esse é um timer importante. Então, tem muitos novos criadores entrando na raça, muita gente usando o cimental para fazer o cruzamento industrial, substituindo o Angus, né, ou substituindo outros europeus. O principal, reclamando tem nenhum. Exatamente. E a gente fala, a gente costuma falar, experimenta. Porque se você experimentar, você não vai se arrepender, né? Porque várias pessoas que a gente conhece que experimentou, não se arrependeu e não voltou mais, né? Eu até acredito que se você quiser fazer um tricross, fazer um meio sangue cimental e usar uma terceira raça, também é interessante, né? Para quem gosta de heterose, fazer só produto acabado, também, poxa, é legal. Mas a base de cimental é indiscutível, né? E esse trabalho, como eu falei, a médio e longo prazo. E todos esses criadores que, digamos assim, esses que estão há 30 anos criando, né? Como eu falei, do cimental brasileiro, né? O cimental do Mamado, que faz um trabalho extraordinário, né? Em cima de rusticidade, né? Tem muitos bons animais, todo ano ele forma touro bom. O cimental do Neto, lá em São José do Rio Preto, também fez um trabalho. Os animais do Neto são diferenciados. Vocês chegam a conhecer a cimental do Neto? Não, pelos vídeos eu conheci, pessoalmente não. Tem que tirar para fazer um tour aí ano que vem aí para Um cimental brasileiro dele tem muito boa qualidade, é um animal diferenciado, né? Então a gente tem essa genética muito boa, já com essa base que é para esse boom, ele vai ter muito bons resultados graças a essa base que existe hoje, né? Dentro do cimental leiteiro a gente pode destacar cimental PPA, que é lá em Ponta Grossa, no Paraná, faz um trabalho também em cima do Fleck V, tá? Ele faz um trabalho em cima de um Fleck V legítimo, tá? Realmente buscando dupla aptidão, animal carnado e leiteiro, você vai encontrar lá esse tipo de animal. Aqui em Tapetininga, Fazenda JR, lá a base cimental Fleck V, holandês e fazendo um finlandês também, fazendo um Fleck V, né? Que é um mobiliar junto com o Fleck V, produzindo muito leite, fazendo esse cruzamento, né, com o holandês, fazendo o finlandês, um resultado muito bom em termos de produção leiteira. Não é uma fazenda de genética só, ela produz leite mesmo, tá? Uma fazenda de leite e produz genética de qualidade. E aí a gente tem Batatais, que também é um outro
criatório antigo também de cimental da Batatais, em cima de cimental leiteiro, tá? Fraquevi e Mobiliar também. Eu tenho um pouco menos conhecimento de dentro da Batatais, mas a gente sabe que teve muitos animais dele que chegou a recorde nacional também, então tem uma tradição antiga no leite. E para finalizar, né, nessa linha de raciocínio, a grande referência do cimental mobiliar no Brasil, que é o Ingo Calder, né, cimental do Canário, que fica em São Carlos, né? Então tem essa referência, ele faz um cruzamento também, um finlandês, ele andou fazendo aquele tricross, né, com o vermelho lá, sueco, né? Então, e tem um Montbéliard que ele trabalha exclusivamente em cima do Montbéliard, ele tem uma genética muito top também em cima do Montbéliard. E detalhe, olha para você ver como que a versatilidade e força da raça. O gado do Ingo Calder, ele produz leite orgânico, sabia disso? Olha, essa é novidade. Entendeu? Essa é O novidade. cimental do Canário, ele só produz leite orgânico. Então, é 100% de animal orgânico. Isso como cimental Montbéliard, tá? Ou o finlandês, né, que ele usa, o vermelho sueco, né, esse tricross que ele andou fazendo também, faz. Mas ele é uma fazenda produtora de leite e leite orgânico, olha só. Então, olha como a gente abriu o leque aqui agora, falando desde o corte, desde o Sim Brasil, tudo mais. E essa versatilidade é o principal fator aí que coloca a raça como tecnologia realmente, né? A possibilidade, às vezes, de você ter ali um animal, você tem um animal cimental de corte ali, você sabe que por mais voltado no corte que seja, você consegue colocar um mobiliário em cima dele e as filhas provavelmente já serão minimamente leiteiras, né? Porque por mais que a linhagem que seja de corte que tem ali, ela não vai atrapalhar o leite. E é o engraçado o parâmetro como que muda, né? Porque quando a gente está lidando com raças realmente leiteiras de animais europeus, quando você fala assim, um animal de produção de 7 litros de leite, de 8 litros de leite, para animal europeu é considerado animal de corte, né? É, Você vai encontrar sim. muita vaca Angus, por exemplo, que dá 8 litros de leite por dia, Com entendeu? certeza. E que é o que alguns lugares trabalham com gir puro para leite com 8 litros de leite por dia, né? Então, é muito essa percepção é muito alterada. Se eu estou com um animal aqui de 8 litros, ele, em um contexto ele vai ser leiteiro, outro contexto para outra propriedade, ele pode ser só corte. Então, você consegue intercambiar quando você está dentro do cimental isso, porque a baixa produção dele não é baixa produção total, é baixa produção dentro do parâmetro do que você espera de um animal leiteiro europeu. Então, Exatamente. não é baixo de 3 litros, 4 litros, como uma fêmea Nelore sem genética. Olha, eu já fiz um vídeo falando que é potencial leiteiro do cimental, acho que você já deve ter visto também, e lá a Sim. gente fala, né? A gente crê que, digamos assim, que é possível ter um rebanho exclusivamente cimental, uma média acima de 30 quilos de leite dia. É ruim? É sonho, né? Não, não é sonho, é possível. Não, Cimental puro, cimental aqui para a leiteiro. gente ainda é sonho, né? Aqui no norte de Não, Minas, aqui ainda é sonho. eu falando isso com as pessoas igual lá, eu uso algumas referências, né? Somente eu falo muito do Dr. Paulo Toninho, que ele trabalha em cima desse cimental leiteiro há muitos anos. Sim. Teve uma época que ele foi lá no Ceará trabalhar numa fazenda lá, né? Trabalhou na fazenda Cis Maria, então ele trabalhou com esse animal. Isso a gente fala numa média de 30 quilos de leite dia de Sim. uma vaca, mas a gente sabe de animal que passou dos 40 quilos de média. Isso, entendeu? Lógico que média disso é difícil, mas alguns animais Sim. expoentes conseguiam ultrapassar essas médias dos 40 quilos de leite dia. E que Né? daqui a 10 Então, anos vão ter muitas filhas desses animais, né? sim, né? Por exemplo, esse touro que eu falei que a gente tem, o Android da Fazenda JR, que a gente deve fazer uma coleta de sêmen dele agora no ano que vem, é um animal com esse potencial genético, né? Digamos assim, de esperar de 30 quilos para cima, né? Senão a gente não estaria investindo nessa genética, um animal muito bom, né? Então,
Por exemplo, agora, fugindo lá no sul, eu falo muito dos criadores que são associados, né? Até para prestigiar e para a gente ter mais controle de pedigree de tudo. Sim. Mas, por exemplo, a gente conhece um trabalho muito importante da Marielle, ela mora em Santa Catarina, agora me fugiu a cidade. Ela faz um trabalho, já está umas 3, 4 gerações usando o mobiliar em cima do gado dela, né? E uma genética do índio também, né? Do canário, e alguma genética importada também. E ela tem resultados excelentes. Ela também faz o cruzamento tanto com Jersey, com holandês, com mestiço, né? E já tem animais que já deve estar na 3ª ou 4ª geração de cimental. E vira e mexe, ela mostra cada vaca com um úmero mais bonito, com o outro, cada animal muito produtivo, animais acima dos 30 quilos de leite. Então, é possível, tá? É que eu falo, o cara que é produtor de leite, que tem um bom manejo, que tem um bom sistema alimentar e tem essa boa genética, ele consegue, tá? Porque com o holandês, você vai chegar acima de 35, 40 quilos, às vezes consegue umas médias até maiores, né? Mas a gente fala assim, se você fizer um trabalho bem sistemático, bem cauteloso, com uma boa genética, é possível fazer esse trabalho. A gente tem conhecimento, né? Igual a Fazenda JR já está fazendo isso também. Bom, é um ponto que às vezes é desconsiderado aí nessa disputa entre Holstein e Cimental por produção de leite, que no meu ponto de vista, assim, é uma coisa que é um pouco desconsiderada, que é a relação de precocidade e longevidade na produção. Porque se você considera uma vaca Holstein, ela vai ter ali quase 3 anos para estar colocando o primeiro bezerro no chão, que é uma vaca tardia. As holandesas PO são animais mais tardios do que o cimental. Ela vai estar ali colocando a primeira gli já entre 2 anos e meio, com um manejo muito bom, entre 2 anos e meio a 3 anos, vai estar colocando bezerro, alguns meses após o que seria com um cimental puro. 6 meses, por exemplo, é muito tempo quando você lida numa fazenda numa perspectiva de empresa. 6 meses para você começar a recuperar o dinheiro investido é muito tempo. E se você considera que ela vai ter ali um pico, às vezes, de 3 ou 4 anos de lactação, depois ela começa a decair ao ponto de muitas fazendas abater esses animais por 7 anos, né, de estar fazendo descarte com reposição mais alta, por eles não conseguirem manter essa produtividade mais alta, e a carcaça não ser tão boa também no descarte, e os bezerros não serem tão bons, você é obrigado a trabalhar sempre com o sexado. Olha só. Entendeu? Você tem muitos ônus que você tem por estar trabalhando com o Holstein. Às vezes, essa queda que você tem ali de 10 litros de leite e está trabalhando com 40 no Holstein e com 30 no cimental, quando você considera que sua taxa de descarte de animais ela pode ser mais longa, ou seja, a sua capacidade de acumular fêmeas é maior, sua capacidade de aumentar o tamanho do seu rebanho é maior, porque se ela consegue, enquanto uma Holstein vai ter ali 4 lactações, ou seja, vai colocar 4 filhas no mundo sexado e vai ser abatida, a cimental ela vai colocar 8 ou 10 filhas no mundo, sua capacidade de aumentar o tamanho do seu rebanho é muito maior. Se você considera que, mesmo lá no final, o descarte dela vai ser ainda com qualidade alta, se você considera que você não precisa sequer sexar ali o sêmen na IATF, porque se vier macho, você consegue vender bem o bezerro, então começa a ser uma conta de que não é que ele produz mais, porque se você considerar uma vaca de 10 anos, mesmo com uma produção um pouco menor por ano, pode ser que a vaca cimental produziu mais leite do que a vaca Holstein, por conta da queda na lactação que a Holstein tem de forma mais acentuada. E se você soma aí leite e bezerro, e gasto com mastite, ninguém considera tanto isso, né? O que você pede de leite com mastite. A gente não está falando nem nessas coisas, né? Você nem falou de casco, você nem falou disso. Sim, quando você coloca essa conta entre leite e bezerra em 10 anos,
o que a vaca cimental consegue potencialmente trazer é, no mínimo, tão bom quanto a roça. No mínimo, tão bom quanto a roça. Né? Então, eu acho assim, é uma conta feita, a gente fez uma conta aqui de bar, né? Conta de guardanapo, de restaurante, mas ainda assim é uma coisa que se você coloca numa planilha de planejamento de evolução de rebanho, de projeção de produção leiteira para 5, 6, 10 anos no futuro, você consegue ver que são modelos de negócio muito diferentes, mas não é um animal que ele é menos produtivo no leite. Ele distribui de forma diferente a produção dele. O que eu penso é mais nesse sentido. Olha, é muita coisa. É bom que você vê que a gente tem muito assunto para falar, tem muita Vai dar muita coisa. live. Hoje a gente acabou fazendo, digamos assim, um catadão, falamos de tudo um pouco, né? Acho que vai ter até que fragmentar isso aí para mais de um vídeo, que acho que eu não sei quanto tempo tem, mas deve ter umas 2 horas aí. Deve estar beirando mais ou menos isso mesmo. Né? A gente vai ter que fragmentar isso aí para poder postar esse trem aí, né? Alguma coisa a editar. Mas eu acho que o caminho é bem esse. Você viu que conversando assim parece que é bem melhor, né? Com Do que certeza. está escrevendo, né? E acho que é legal que a gente se alinha em muitas ideias, a gente tem muita ideia parecida aí. Então, vamos continuar nesse trabalho nosso Tem, aí. tem até alguns assuntos aí novos aí que mais para frente dá para estar colocando aí também. Você falou de compra de touro para sêmen, né? Tem algumas coisas que a gente trabalha aqui que é um pouco mais voltado para a área do direito empresarial, que a gente atua também aqui no escritório, da TI, É, que a gente tem alguns clientes aqui, de estar fracionando animais, né? Às vezes, o produtor que tem um touro ali, ele quer vender parte daquele touro para estar aumentando a capacidade dele hoje de adquirir fêmeas. E hoje a gente consegue fazer isso via tokenização, por exemplo, né? Por blockchain, é uma coisa, às vezes, um pouco meio distante ali do agro. A gente hoje tem poucas startups ali com blockchain no agro, mas a gente consegue estar fragmentando, em vez de precisar de abrir uma empresa ali para poder distribuir, para criar ações, para poder fragmentar isso. Hoje você consegue, às vezes, criar tokens de representação jurídica desse animal e está vendendo ali para o criador que você conhece. Esse token tem uma validade de propriedade mesmo. Tem questões sobre gestão de propriedade como um todo, né? Gestão ágil, que a gente hoje trabalha com modelos de reestruturação da forma de como o produtor enxerga a propriedade dele, né? De como ele se posiciona perante os colaboradores, de como ele enxerga a geração de valor dentro da propriedade, de como ele gerencia isso. São muitos assuntos que acabam sendo satélites ali dentro desse uso de tecnologia que hoje a gente está falando assim do cimental especificamente por ele ser uma tecnologia muito versátil. E a gente tem outras tecnologias que a gente vai ser obrigado a mencionar ali, né, quando a gente estiver lidando com essa tecnologia por ser suporte, né? Então, você sim. falou do casarão, você não tem como trabalhar com animal desde que a tecnologia sem uma gestão de pastagem, né? Você não tem como trabalhar sem uma gestão de produção de volumosa para o inverno. Imagina você ficar dependendo de comprar silagem para uma fêmea de 700 quilos. Moço, você passa Dói, apurado. Então, dói, sim. dói. Nós Então, tivemos isso, aqui a gente sofre muito com isso, que a nossa região aqui chove muito na época das águas, mas na época da seca é seco, entendeu? Então acaba ser 6 anos com boa água, mas 6 meses. 6 meses com muita água, mas 6 meses com nenhuma. pouca água, né? Exatamente. Então, vai ser coisa que para a gente trabalhar o cimental, a gente precisa de estar trazendo essas outras novidades tecnológicas para o criador, né? E para facilitar quem quiser entrar na raça, entrar bem, né? E entrar ganhando desde o início. Com certeza. Então, vamos. Essa daqui já tá meio longa, a gente vai ter que reagendar umas outras, dar uma fracionada nela, mas acho que Vamos tem sim. pano para manga, a gente tem muito e vamos começar a trazer outros convidados aqui de outras áreas aqui para a gente estar fortalecendo esse programa. Já não vai ser um programa de melhoramento genético do cimental, vai ser um programa de desenvolvimento da raça cimental como um todo no país. Então, vamos trabalhar para bater isso aí. Com certeza.
Poxa, Sherman, foi um prazer estar aqui conversando com você. Foi muito gostosa a conversa, acho que foi produtiva e mostrando que é apenas o início de um trabalho. Com certeza, o prazer é meu de estar aqui conversando com quem me introduziu no Cimental, né? Então, para mim é uma honra aqui mesmo aqui. Hoje é a referência do Cimental hoje é seu canal no YouTube. Então, a gente vai fazer o por onde também de estar dando o máximo de amplitude para esse canal estar apresentando a raça para outras pessoas, assim como apresentou para mim. Opa, é um prazer estar junto. Então, abração aí. Fique com Deus. Abraço, até a próxima. Tchau.